Olá, irmão, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham tido uma semana de paz. Vamos dar continuidade às nossas aulas de EBD. Nós vamos estudar hoje a lição número 12, que vai falar a respeito de um profeta chamado Obadias. E o título da lição de hoje é Obadias, o porta-voz do julgamento. O texto sugerido para a aula de hoje está no livro de Obadias, no versículo número 15, tendo em vista até que o livro de Obadias ele é resultado de um único capítulo. Então, quem gosta de leitura e leitura das Escrituras, com certeza não se contentará em ler uma única vez esse capítulo, né? Vai ler inúmeras vezes. E o versículo 15, em especial, diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu vistes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Qual que é o alvo da nossa lição de hoje, irmão? É imprimir essa convicção do justo e do reto juízo no dia do Senhor. Obadias ele é o profeta que prenunciou o juízo de Deus sobre um povo que se constituiu como um povo inimigo de Israel, desde a sua origem, desde a sua existência. Voltando um pouco a respeito de Obadias, nós percebemos que no livro em si, nós não temos muitas informações a respeito de Obadias. Alguns estudiosos dizem que no Antigo Testamento existem cerca de 12 homens por nome Obadias, mas esse é o profeta, né? Não existe muita informação a seu respeito, à exceção do seu nome, que significa servo do Senhor. Então, a história bíblica, né, voltando aqui a respeito desse povo, né, que Obadias profetiza e prenunciou sobre o juízo de Deus em relação a esse povo, a história bíblica lá no Gênesis vai falar que, nos revelar na verdade que os edomitas, eles são descendentes de Esaú, e Esaú foi irmão de Jacó, sendo ambos filhos de Isaac, né, e de Rebeca. Então, desde quando crianças, lá no livro do Gênesis, no capítulo 25, o texto vai dizer que desde quando crianças, né, eles lutavam no ventre, então, Esaú e Jacó, de sua mãe Rebeca, e nesse período lhe foi dito pelo próprio Senhor que o maior, no caso Esaú, serviria o menor, que era Jacó. Então Obadias ele viveu num tempo, não só Obadias, como a maioria dos profetas do Antigo Testamento, os profetas aí, que nós classificamos como menor, os profetas menores, Obadias ele também viveu dentro de uma época e dentro de um período de crises, não só crise espiritual, como também crise política. E nota-se pelo seu pequeno livro que ele foi testemunha do cerco e também da destruição que Jerusalém sofreu pelas tropas da Babilônia lá em 587 a.C. Alguns acham que ele escreveu seu livro durante o exílio, durante o período do exílio. Enquanto estava vivendo o exílio ali, ele foi usado por Deus para escrever o que ele escreveu. E que ele foi também um dos milhares de judeus que foram levados pela corte de Nabucodonosor. Foi lá então no cativeiro que vieram as lembranças tristes, né, da devastação e da tragédia causada pelo terrível exército da Babilônia. Então a gente percebe aqui no livro que o seu falar profético ele recai justamente sobre Edom, com a certeza de que a nação seria destruída justamente por causa do ódio que existia por parte de Edom em relação a Judá e também do orgulho que eles carregavam, um orgulho totalmente exagerado. E por que esse orgulho? Porque esse orgulho era baseado justamente numa grande cidade ao qual eles estavam morando e habitando, né? Que era uma capital chamada e conhecida Petra, que era situada nas fendas das rochas, né? E o relato aqui histórico vai dizer que essa cidade ela ficava no alto dos penhascos, né? Ela ficava rodeada por esses penhascos,
e alguns desses penhascos, né, tinham cerca de 600 metros de altura. Então isso fazia com que Edom se sentisse totalmente plena, inacessível, e que ninguém conseguiria, em hipótese alguma, entrar na cidade. Então eles carregavam esse orgulho exagerado, esse senso de autoconfiança e segurança própria. Então nós vamos ver aqui dentro da lição de hoje alguns pontos interessantes a respeito de Edom. No primeiro ponto da lição de hoje vai falar sobre a punição no julgamento de Edom. Então nem todos os julgamentos a que se submetem os homens, as pessoas, elas trazem consigo as condenações, né? Então todos nós sabemos, por exemplo, que a igreja ela também vai passar por esse crivo do julgamento por Jesus. Mas esta não vai ou não sofrerá condenação e nem todos serão punidos. De fato, muitos serão galardoados, vamos dizer assim. No julgamento, então, profético de Obadias, né, na lição que nós estamos estudando, Deus revela, então, sua punição a um povo que sempre se opôs ao povo de Deus. Embora por genealogia, né, porque eram parentes, como nós falamos aqui, Edom é justamente descendência de Esaú, e Israel, descendência de Jacó, então existia um parentesco entre eles. Então havia também, desde aquela época, a praga do preconceito racial, que incentivou o ódio dos edomitas contra o povo de Israel, dentro do contexto histórico, como disse, de Esaú e também de Jacó. Então vê-se que as atitudes de intolerância racial não somente se perpetuam, mas ampliam o desentendimento mútuo para alcançar gerações futuras. Notamos aqui na exposição do texto alguns pontos importantes dentro dos versículos, dentro do livro de Obadias. No versículo 1 e o versículo 2 vai falar ali sobre a visão profética que enfoca a palavra de Deus contra Edom. E é importante notar que Obadias e os outros profetas do Antigo Testamento, eles tinham a exata convicção de que Deus era o autor da mensagem que transmitiam na sua vidência. Isso nos credenciava como porta-vozes, isso os credenciava, na verdade, como porta-vozes de Deus, como porta-voz do Senhor. Por isso que no versículo 1, versículo 2, ele vai dizer isso, visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Então, Obadias e os profetas tinham essa confiança, essa convicção, essa exata convicção de que era Deus o autor das mensagens. Então, há muitos que se dizem profetas hoje, que já não têm essa visão de que os deveriam, dizer assim, credenciar. Já não falam mais sobre o julgamento divino, sobre os filhos da desobediência. Então, uma coisa que precisa ser falado, ser dito e ser conscientizado no povo a respeito da desobediência do povo e também sobre a questão do justo e reto juízo de Deus. No versículo 3 e no versículo 4 vai falar justamente sobre a acusação profética que enfoca ali as atitudes erradas de Edom, no versículo 3 e no versículo 4. Vai falar sobre a sua soberba. E nós citamos aqui no início o porquê da sua soberba e da sua arrogância. O texto bíblico vai falar que o Senhor, ele rejeita, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Então uma coisa que não existia em Edom, em hipótese alguma, em momento algum, a partir da leitura que nós fazemos em Obadias, era humildade, mas sim orgulho, soberba, justamente pela posição que Edom se encontrava. Então, o outro ponto interessante na parte B, aí no versículo 3, com o versículo 4, vai falar também sobre a falsa segurança. Lembra quando eu disse a respeito aonde estava situada a cidade? Aqui então estão duas atitudes do homem natural, que são extremamente contrárias a Deus e também à vida cristã projetada pelo Senhor.
Então, não cabe para aqueles que andam com o Senhor a soberba, e não cabe também para aqueles que caminham com Deus essa falsa sensação de segurança que vem de uma autossuficiência, onde o homem estivesse centrado em si mesmo e não centrado em Deus. Por isso que nós precisamos e devemos constantemente orar a Deus, pedindo para que tire de nós esse senso de autoconfiança e autossuficiência, para que possamos confiar no Deus Altíssimo. Então, como cristãos que nós somos, nós precisamos e devemos evitar esses males. Porque esses males com certeza contaminam todo o nosso ser. A soberba e a falsa sensação de segurança. Fruto e resultado de uma autoconfiança, né? Então, o versículo 5 até o versículo 9 vai falar sobre a condenação profética que enfoca o poder da destruição sobre Edom. Então, a destruição e a punição dos filhos de Esaú viriam com toda a força pelos aliados que habitavam entre eles e que seriam usados por Deus para saqueá-los, para furtá-los e devastá-los de surpresa. No versículo 5 vai falar isso. E eles enganaram os próprios edonitas. Percebe então que muitas vezes existiam ali povos que se alinharam e aliaram a Edom, mas no final de tudo se voltaram contra o próprio Edom. Armaram emboscadas e ciladas e se passando como um falso amigo, né? Uma falsa aliança, e na verdade armaram uma emboscada contra o próprio Edom. Então, o juízo de Deus, ele trará à luz, né, à plena luz, as coisas que estão ocultas por parte das trevas. O segundo ponto da nossa lição de hoje vai falar sobre os motivos do julgamento de Edom. Está localizado ali no versículo 10 ao versículo 14. A violência de Edom contra seu irmão Jacó e o povo de Judá. Então, uma das coisas citadas é justamente o ódio guardado e cultivado por gerações que explodiu no coração de Esaú. Estendeu-se à sua descendência e alcançou a nação judaica. Todos nós conhecemos a história desses dois irmãos, né? A atitude de Esaú em relação a negociar a sua primogenitura, né? Com o apoio ali da mãe Rebeca, que de certa forma tramitou todo esse processo e gerando um problema relacional muito grande entre os dois irmãos, que durou por um bom tempo, né? E a gente percebe que esse desgaste acompanhou o povo até esse momento, né? da profecia de Obadias. Então o ódio estava ali, guardado, adormecido, mas em qualquer momento ele saía desse estado de sono e demonstrava, né, através de atitudes em relação ao outro. Uma coisa que precisamos levar em consideração, a importância de esvaziar o nosso coração de tais sentimentos que são tóxicos e acabam com o nosso ser, né? Guardar ou preservar dentro de nós qualquer ação ou atitude de raiz de amargura. A própria palavra de Deus diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O versículo 13 ao versículo 12 e o 13 vai falar sobre o prazer de Edom pelo mal de Judá. Então, na verdade, é como se Edom estivesse vendo, enxergando, assistindo de camarote todo o mal sofrido por Judá em relação à Babilônia e, em hipótese alguma, se moveu ou tomou alguma atitude em relação àquele mal que estava sendo gerado sobre Judá, e a culpa se avolumava justamente pelo fato de terem esse grau de parentesco, né? Então o julgamento seria pior ainda. Então, o que leva então o homem a ter prazer e alegria na ruína do seu próximo ou do seu irmão? Deixa essa pergunta aqui para nós, né? Por que as pessoas muitas vezes se permitem a isso? Justamente porque a gente tem consciência, nós temos consciência que somos imperfeitos, o pecado habita em nós. E
muitas vezes acontece isso, né? O homem ele ter prazer e ter alegria na ruína, no mal que é gerado no próximo. Então, o que leva então o homem a dizer muitas vezes bem feito, né, com o mal que alcança os outros? É algo para se refletir e pensar. Então, o versículo 14 vai falar justamente sobre a maldade de Edom para com os fugitivos de Judá. Além de assistir de camarote, ele poderia de alguma maneira intervir nessa situação e não fez. E permitiu de alguma maneira com que tudo isso acontecesse. Então o nosso coração se torna extremamente mal quando é alimentado por essa satisfação com a queda dos outros. Então a gente percebe através da leitura que nós fizemos em Obadias que Deus abomina a maldade entre nós. O terceiro ponto da lição de hoje vai falar sobre a justiça no julgamento de Edom, que vai ali do versículo 15 até o versículo 16. Notamos então nesses dois versículos que Deus usa a situação do juízo sobre Edom e estende a sua sentença a todas as nações na base da perfeita e reta justiça. O dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. A justiça de Deus no julgamento final fará cessar a transgressão, dará fim aos pecados, expurgará também a iniquidade e selará a visão profética do julgamento, revelando-se às nações. Então no versículo 15, na parte B, vai dizer assim: como tu fizestes, assim se fará contigo. Parece que o mal que Edom estava desenvolvendo sobre Judá, movido pelo ódio guardado e adormecido, e em qualquer momento era despertado, esse castigo viria novamente, viria com certeza sobre os amonitas. O versículo 15, continuando, vai falar que o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Tudo aquilo que Edom estava fazendo ou desenvolvendo contra o seu irmão, o seu parente próximo, que era Judá, seria revertido contra ele mesmo. Então o versículo 16 vai dizer: como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Então todas as declarações do versículo 15 e o versículo 16 revelam a justiça de Deus no julgamento de Edom e de todos os outros povos. Tanto no aspecto histórico, que era o momento em que Obadias estava vivendo, né? Histórico quer dizer isso, em relação àquilo que ele já estava vivendo, presenciando, e ele também nesse texto estava lançando luz para o que aconteceria no futuro, como uma espécie, ou dentro do aspecto escatológico, tá? Então a gente percebe aqui que o dia do Senhor ele cairá sobre o mundo no maior julgamento da história. Convém então que nos refugiemos em Jesus Cristo, sim, no nosso Senhor Jesus, e pratiquemos as obras da luz para que sejamos achados irrepreensíveis. Quarto ponto da nossa lição vai falar sobre a promessa da restauração. Interessante que todos os livros do Antigo Testamento que nós estudamos até agora, nós percebemos aqui por parte de Deus em relação ao seu povo algum tipo de promessa para mudança, para restauração, gerando esperança no coração do povo novamente. Então, para o profeta Obadias, que possivelmente escreveu esse livro, né, no cativeiro, como vimos anteriormente, as palavras que encerram o livro tiveram um sentido muito significativo e também muito inspirador. Vamos ver aqui no versículo 17 o que o texto diz. Mas no monte de Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Então aqui está a promessa da restauração, em parte acontecida após os longos 70 anos de cativeiro vivido por Israel.
e que se cumprirá totalmente com a volta de Jesus, o nosso grande Rei. O versículo 17, o versículo 18, vai falar sobre o humilhado e perseguido que será exaltado, né? E o 19 e 21 vai falar sobre os desertos voltados, os desertos voltarão, melhor, e possuirão as suas herdades. Está falando aqui sobre herança, né? O 21 vai dizer: o Senhor reinará sobre o seu povo. Então a mensagem final de Obadias, ela diz respeito à esperança e à expectativa do crente, né? O reino será do Senhor. O nosso Deus reinará soberanamente sobre todas as nações da terra, e todos os povos verão o seu reino eterno. Glória a Deus. Aconteça o que acontecer, então Jesus Cristo, o Senhor, há de restaurar todas as coisas para a glória de Deus Pai. Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, é isso que nós esperamos, ansiamos e desejamos. Então, qual tem sido aí a minha atitude para com aqueles que sofrem ou com que estão de alguma maneira sob uma punição de Deus? Qual tem sido a minha atitude em relação ao outro, ao próximo, ao bem-estar do outro também? Tendo em vista que nós precisamos cumprir a lei de Cristo, né? Que nós devemos sim amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tenho, de alguma maneira, algum sentimento de amargura guardado dentro do meu ser, dentro do meu coração, contra alguém ou contra alguma situação? Desejo de Deus, com certeza, não é outro, a não ser que com que você mande embora todas essas coisas. É você, sou eu, que precisamos desabrigar o nosso coração desses sentimentos danosos que só fazem mal. Mal para nós mesmos e para as nossas relações interpessoais. Não só em relação ao próximo, aquele que nós não temos tanta proximidade, porque muitas vezes achamos que o próximo é aquele que nós temos algum tipo de relação mais próxima, né, mais íntima, mas sabemos que o próximo tem muito a ver com o outro, né? E na verdade nós precisamos sim ter uma relação boa com todos e precisamos buscar fazer isso, né? Tendo consciência que todo e qualquer sentimento estranho que queira abrigar dentro do nosso coração em relação ao outro precisa ser retirado do nosso coração, né? Que nós não podemos, em hipótese alguma, deixar criar dentro de nós algum tipo de raiz de amargura, né? Como eu citei anteriormente, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, te proteja, e que espero que esse conteúdo possa mexer com o teu coração em relação a algumas coisas que você já tem refletido durante a semana. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê um excelente domingo na paz do Senhor. Amém.